Cerveja, uma dádiva dos deuses. Eu sou Daniel Becker e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a semelhança entre essas bebidas aqui, ó. Qual será a semelhança entre um vinho Catena Zapata, tá vendo aqui, ó? Esse rótulo é maravilhoso, por sinal, hein? Um hidromel Triple Horn, o melhor hidromel do Brasil. Cachaça sossegada, lá de Capitólio, Minas Gerais. Uma senhora cachaça, maravilhosa essa cachaça. E cerveja, La Trappe, Quadruple, lá da Holanda. Qual é a semelhança entre tudo isso daqui? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, a semelhança entre essas bebidas é que todas elas, num determinado momento do seu processo de fabricação, passam pelo estágio de fermentação. É isso mesmo. Aí você olha para minha cara e fala assim, ô Daniel, você está louco? Você tem uma cachaça aí na mesa e você está falando que a cachaça passa por um processo de fermentação, sendo que cachaça é destilada. Eu não estou entendendo essa conversa aí. Muito simples, eu vou explicar. A cachaça, sim, ela passa por um processo de fermentação. O processo de fermentação da cachaça, diferentemente das outras bebidas, que eu vou explicar daqui a pouquinho, é o primeiro estágio da produção da cachaça. A cana-de-açúcar, ela é moída, ela extrai, na realidade, né, o caldo de cana, e aquele caldo de cana vai ser fermentado. É essa fermentação que tem um processo específico da cachaça, né, chamado pé de Cuba. E a partir do processo de fermentação, você extrai aquele fermentado e aquele fermentado vai passar pelo processo de destilação. Se você gostou de saber disso daqui, pesquisa aí na internet, deve ter vídeos de alguém ensinando como que faz. Eu não vou ensinar como que faz a cachaça, até porque não é o objetivo do canal. Só estou demonstrando aqui como um exemplo de que a cachaça também passa pelo processo de fermentação num dos estágios da sua produção, tá? Então nós temos aqui as outras bebidas. O vinho é um dos mais interessantes, porque o vinho, diferentemente da cerveja, o vinho passa pelo processo de fermentação sem precisar da abraçagem. O que é abraçagem, Daniel? A abraçagem é a fervura. O vinho não precisa ferver as uvas, não precisa ferver o mosto das uvas, o caldo, o suco da uva, não precisa ferver para passar pelo processo de fermentação. O que é feito então na uva? Na uva é apenas extraído o suco com as cascas e esse suco com as cascas ele vai para um local destinado para fermentação e ali ele fica o seu tempo necessário para fermentação, tá? Muitas vinícolas tradicionais, principalmente em Portugal, na Argentina tem algumas também, mas principalmente em Portugal, no sul do Brasil isso acontece, eu já vi algumas coisas assim, existe a famosa pisa da uva, a pisa da vinha, que é quando pisam na uva, você já deve ter escutado isso, certamente, na Itália também fazem isso, se eu não me engano, pisam na uva para extrair esse suco para poder fazer o vinho. Então, essa é assim que provém a fermentação do vinho, né? Nós temos também aqui o hidromel Triple Horn. O hidromel Triple Horn, eu conheço bem o processo de fabricação do hidromel Triple Horn, o processo de fervura, o processo de fermentação do hidromel Triple Horn. E o hidromel Triple Horn ele passa por um processo de fermentação muito similar aos processos de fermentação das cervejas. Por isso que ele é o melhor do Brasil, entre outros motivos, porque ele tem uma braçagem aqui. Outros hidroméis não fazem esse processo de braçagem, tá? E o que é esse processo de braçagem, que é característico das cervejas? O processo de braçagem é o seguinte. Nós precisamos, para fazer a cerveja, de grãos. Cevada, trigo, sorgo, aveia, milho, arroz, entre outros grãos que são usados para a fabricação de cerveja. Mas vamos usar aqui como exemplo uma cerveja puro malte. Então vamos usar somente falar de cevada, tá? Grão de cevada. O grão de cevada é duro, muito duro. Já falei isso em algum outro vídeo aí. Ele é muito duro. Então ele precisa passar pelo processo de malteação. O que é o processo de malteação? É quando ele é umedecido, o grão da cevada, ele é umedecido e é deixado num local para ele poder germinar. Exatamente, essa é a palavra. Ele vai germinar. A partir do processo de germinação do grão da cevada, num determinado estágio, ele é interrompido, porque ele já atingiu a maciez desejada para poder fabricar cerveja. Então, esse grão de cevada, que agora está maltado ou malteado,
ele vai ser colocado para secar. Ele foi umedecido, agora ele vai ser seco, e depois ele vai ser torrado, moído e fervido. A partir do processo, finalizou a fervura, vai ter o processo de filtragem, você tem que extrair aquela filtragem. Eu não vou falar do processo de fervura, ele é um processo extremamente importante para a cerveja, mas não é esse o fundamento do vídeo agora, não é essa a ideia do vídeo agora. A ideia do vídeo é falar sobre a fermentação. Então nós temos a extração dos açúcares essenciais na água e essa água filtrada para tirar o resíduo dos grãos, ele vai para o processo de fermentação. Então ele precisa passar por um processo de resfriamento. Enfim, vai passar por um processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento ele é extremamente necessário para colocar a levedura nesse mosto de cerveja, no mosto, que aí está cheio de açúcares essenciais. A levedura vai ser colocada ali e a partir desse momento vai começar o processo de fermentação. O processo de fermentação ele é extremamente importante para todas as bebidas. Sem a fermentação não existe o álcool, tá? Sem a fermentação não existem diversos sabores que essas bebidas adquirem. Tudo bem? E aí, gostou de saber como funciona o processo de fermentação da cerveja, do vinho, do hidromel e até mesmo da cachaça? Se você gostou, então eu peço que você curta o vídeo. Se tem alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo as suas dúvidas. Por hoje é isso, muito obrigado, até a próxima!